O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 dias. Estamos usando a tradução em português, apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você pode encontrar na bio do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Hoje, dia 127 do nosso podcast O Catecismo em um ano. Estamos lendo sobre a profissão de fé na sua segunda sessão sobre os símbolos da fé, no terceiro capítulo, Creio no Espírito Santo. Hoje leremos dos números 988 ao 996. Artigo 11. Creio na ressurreição da carne. O credo cristão, profissão de nossa fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e em sua ação criadora, salvadora e santificadora, culmina na proclamação da ressurreição dos mortos, no fim dos tempos e na vida eterna. Cremos firmemente, e assim esperamos, que da mesma forma que Cristo ressuscitou verdadeiramente dos mortos e vive para sempre, assim também, depois da morte, os justos viverão para sempre com Cristo ressuscitado, e que Ele os ressuscitará no último dia. Como a ressurreição de Cristo, também a nossa será obra da Santíssima Trindade. Se o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. O termo carne designa o homem em sua condição de fraqueza e de mortalidade. A ressurreição da carne significa que após a morte não haverá somente a vida da alma imortal, mas que também nossos corpos mortais readquirirão vida. Crer na ressurreição dos mortos foi desde o início um elemento essencial da fé cristã. Fiducia Christianorum resurrectio mortuorum, iliam credentes sumus. A confiança dos cristãos é a ressurreição dos mortos. Crendo nela, somos cristãos. Como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é sem fundamento, e sem fundamento também é a vossa fé. Mas na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. 1 Coríntios 15, 12 ao 14 e o versículo também 20. A ressurreição de Cristo e a nossa revelação progressiva da ressurreição. A ressurreição dos mortos foi revelada progressivamente por Deus a seu povo. A esperança na ressurreição corporal dos mortos foi se impondo como consequência intrínseca da fé em um Deus criador do homem inteiro, alma e corpo. O Criador do céu e da terra é também aquele que mantém fielmente sua aliança com Abraão e sua descendência. Nessa dupla perspectiva, começará a se exprimir a fé na ressurreição. Nas provações, os mártires macabeus confessam: o Rei do Universo nos fará ressurgir para uma vida eterna, a nós que morremos por suas leis. É melhor para nós, entregues à morte pelos homens, esperar da parte de Deus que seremos ressuscitados por Ele. Os fariseus e muitos outros contemporâneos do Senhor esperavam a ressurreição. Jesus ensina com firmeza. Aos saduceus que a negam, ele responde: acaso não estáis errados, porque não compreendeis as Escrituras nem o poder de Deus? A fé na ressurreição baseia-se na fé em Deus que é Deus não de mortos, mas de vivos. Mais ainda, Jesus liga a fé na ressurreição à sua própria pessoa. Eu sou a ressurreição e a vida. É Jesus mesmo quem no último dia há de ressuscitar os que nele tiveram crido, e que tiverem comido de seu corpo e bebido de seu sangue. Desde já, ele fornece um sinal e uma garantia disto,
restituindo a vida a alguns mortos, anunciando com isso sua própria ressurreição, que no entanto será de outra ordem. Desse acontecimento único, ele fala como do sinal de Jonas, do sinal do templo, anuncia a sua ressurreição, que ocorrerá no terceiro dia depois de ser entregue à morte. Ser testemunha de Cristo é ser testemunha da sua ressurreição. Nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. A esperança cristã na ressurreição está toda marcada pelos encontros com Cristo ressuscitado. Ressuscitaremos como Ele, com Ele, por Ele. Desde o início, a fé cristã na ressurreição deparou com incompreensões e oposições. Em nenhum ponto, a fé cristã se depara com mais contradição do que em torno da ressurreição da carne. Aceita-se muito comumente que, depois da morte, a vida da pessoa humana prossegue de modo espiritual. Como, porém, crer que este corpo, tão manifestamente mortal, possa ressuscitar para a vida eterna? Hoje ouviremos a catequese complementar da audiência geral do Papa Francisco, no dia 27 de novembro de 2013. Nesta catequese e na próxima, gostaria de considerar o tema da ressurreição da carne, salientando dois dos seus aspectos, como os apresenta o Catecismo da Igreja Católica, ou seja, o nosso morrer e o nosso ressuscitar em Jesus Cristo. Hoje medito sobre o primeiro aspecto, morrer em Cristo. Entre nós, em geral, existe um modo equivocado de considerar a morte. A morte diz respeito a todos e interroga-nos de modo profundo, especialmente quando nos toca de perto, ou quando atinge os pequeninos, os indefesos, de uma maneira que nos parece escandalosa. Impressionou-me sempre a pergunta: por que as crianças sofrem? Por que as crianças morrem? Se for entendida como o fim de tudo, a morte assusta, aterroriza, transforma-se em ameaça que infringe qualquer sonho, qualquer perspectiva, que interrompe qualquer relacionamento e qualquer caminho. Isso acontece quando consideramos a nossa vida como um tempo encerrado entre dois polos, o nascimento e a morte, quando não cremos num horizonte que vai além da vida presente, quando vivemos como se Deus não existisse. Esse conceito de morte é típico do pensamento ateu, que interpreta a existência como um achar-se no mundo por acaso, um caminhar rumo ao nada. Mas existe também um ateísmo prático, que é um viver só para os próprios interesses, para as coisas terrenas. Se nos deixarmos arrebatar por essa visão equivocada da morte, não teremos outra escolha a não ser aquela de ocultar a morte, de a negar e banalizar, para que não nos amedronte. Mas a essa solução falsa revoltam-se o coração do homem, o desejo que todos nós temos de infinito, a nostalgia que todos nós temos do eterno. E então, qual é o sentido cristão da morte? Se considerarmos os momentos mais dolorosos da nossa vida, quando perdemos uma pessoa querida, os pais, um irmão, uma irmã, um cônjuge, um filho, um amigo, compreenderemos que, até no drama da perda, também dilacerados pela separação, brota do coração a convicção de que não pode ser que tudo acabou. O bem dado e recebido não foi inútil. Há um instinto poderoso dentro de nós que nos diz que a nossa vida não acaba com a morte. Esta sede de vida encontrou a sua resposta real e fiável na ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus não confere apenas a certeza da vida além da morte, mas ilumina também o próprio mistério da morte de cada um de nós. Se vivermos unidos a Jesus, se formos fiéis a Ele, seremos capazes de enfrentar com esperança e serenidade também a passagem da morte. Com efeito, a Igreja reza: embora nos entristeça a certeza de ter que morrer, consola-nos a promessa da imortalidade futura. Trata-se de uma bonita oração da Igreja. Uma pessoa tende a morrer como viveu. Se a minha vida foi um caminho com o Senhor, um caminho de confiança na sua misericórdia incomensurável, estarei preparado para aceitar o momento derradeiro da minha existência terrena como o definitivo abandono confidente nas suas mãos acolhedoras, à espera de contemplar o seu rosto face a face. Esta é a coisa mais bonita que nos pode acontecer.
contemplar face a face aquele rosto maravilhoso do Senhor, vê-lo como ele é, belo, repleto de luz, cheio de amor e de ternura. Nós vamos até aquele ponto, ver o Senhor. Neste horizonte, compreende-se o convite de Jesus a estar sempre pronto e vigilante, consciente de que a vida neste mundo nos é concedida também para preparar a outra vida com o Pai Celestial. E para isso existe um caminho seguro: preparar-se bem para a morte, permanecendo próximo de Jesus. Esta é a segurança. Preparo-me para a morte, permanecendo perto de Jesus. E como estou próximo de Jesus? Mediante a oração, os sacramentos e também na prática da caridade. Recordemos que Ele está presente nos mais frágeis e necessitados. Ele mesmo se identificou com eles na famosa parábola do juízo final, quando diz: tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber. Era peregrino e acolhestes-me, estava nu e vestistes-me, enfermo e visitastes-me, estava na prisão e viestes visitar-me. Todas as vezes que fizestes isto a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Portanto, uma vida segura significa recuperar o sentido da caridade cristã e da partilha fraternal, cuidar das chagas corporais e espirituais do nosso próximo. A solidariedade no compadecimento pela dor e na transmissão da esperança constitui a premissa e condição para receber em herança aquele reino preparado para nós. Quem pratica a misericórdia não teme a morte. Pensai bem nisto. Quem põe em prática a misericórdia não tem receio da morte. Concordais? Digamo-lo juntos, para não o esquecer. Quem pratica a misericórdia não teme a morte. E por que não teme a morte? Porque a encara nas feridas dos irmãos, superando-a com o amor de Jesus Cristo. Se abrirmos a porta da nossa vida e do nosso coração aos irmãos mais pequeninos, então também a nossa morte se tornará uma porta que nos introduzirá no céu, na pátria bem-aventurada, para a qual nos encaminhamos, aspirando a permanecer para sempre com o nosso Pai, Deus, com Jesus, com nosso Senhor e com os santos. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!